São culturas diferentes, são crenças totalmente diferentes da época. Os avós saberem compreender o neto, ter essa noção do novo, dessa nova vida, dessa nova cultura que estamos vivendo, na era da tecnologia, que muitas gerações já não conseguem entender isso. E isso acaba acontecendo guerras dentro de casa, conflitos e assim vai. E nós vemos adolescentes doentes por causa disso. Nós vemos idosos doentes por causa disso. Nós vemos os pais doentes por causa disso. É o déficit do autoconhecimento, de poder conhecer, de poder entender o espaço do outro, os limites um do outro, porque jamais o teu neto vai ter a crença e os hábitos e os costumes que o avô tem, embora se nutre de crenças parentais, mas nunca, sempre é diferente. Então é necessária essa compreensão, essa empatia, esse amor. E é isso que o Senhor Jesus, Ele tratou, Ele trata. E Ele fez uma oração. Na oração sacerdotal, Ele pediu ao Pai isso. Pai, eu desejo que todas as gerações sejam iguais, que não haja conflitos, que não haja um separatismo, que essa barreira precisa cair por terra. Essa barreira cultural, essa barreira de crenças disfuncionais, de padrões de comportamento, venha cair por terra, mas que venha haver um diálogo, que venha haver compreensão. E são muitos os julgamentos por não compreender. Os jovens de hoje são diferentes dos jovens de 30, 40 anos atrás. A minha geração não é a geração de adolescentes de hoje. Não tem como comparar. Não existe como comparar. Assim também como do meu pai, da minha mãe, na época da juventude deles, não tinha como comparar a juventude da minha época. E assim vai, não tem como. O que tem que haver é um diálogo, é essa compreensão, é de entender que o mundo está evoluindo, a tecnologia está avançando cada dia mais, a cada dia mais. Então é muito importante isso. Por isso nós estamos aqui hoje para trazer esse tema, desses conflitos geracionais. Conflitos. Mas um dos maiores conflitos não é nem externo. O maior conflito vem de dentro. Vem da nossa alma, do nosso coração. São somatizações de traumas causadas exatamente por causa dessa não compreensão. E muitas pessoas estão doentes por causa disso. Mas a maior batalha, a maior guerra é interna, vem de dentro para fora. De dentro para fora. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 4, ele diz que as pelejas, esses conflitos, vêm de nós mesmos, vêm de nós, vêm de dentro para fora. Então, o único remédio para podermos quebrarmos esse paradigma é fazer como o Senhor Jesus fez. Se esvaziar de si mesmo, se render. Ele deixou a sua glória para poder compreender na sua própria pele o que nós, seres humanos, passamos aqui. Ele se esvaziou de si mesmo, está lá em Filipenses capítulo 2.
se esvaziou de si mesmo. Ele, sendo Deus, não teve essa preocupação de... Não, ele se esvaziou de toda a sua glória, não teve preocupação de ser igual, mas ele se rendeu para poder compreender. Ele habitou entre nós, ele viveu entre nós e pôde então compreender as nossas dores hoje. Então a única forma de nós podermos compreendermos uns os outros é ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo por nós, quando nós vivíamos nesse estado. Esse mesmo sentimento de rendição, de descer dos pedestais e procurar entender o próximo, entender o outro. Em clínica nós recebemos muitas pessoas doentes e, pasmem, muitos deles adoecem dentro de casa, no seio da família. Muitos. Inúmeras pessoas adoecem por causa de parentes, de família. Muitos. Quantas pessoas estão doentes hoje aqui? Pessoas aqui nessa região, muitos estão doentes, porque não são compreendidos, não tem um acolhimento, não existe diálogo. Então, não importa a geração, a tua faixa etária, vamos aproveitar esse momento para dialogar, para poder compreender o idoso, o neto, o pai, a mãe, cada um colocar no lugar do outro, fazer como o Senhor Jesus fez, se esvaziando de si mesmo, abrindo mão de toda a glória, de todo o poder, para poder sentir na pele. Então, a melhor forma de compreendermos é abrir mão do nosso próprio ego e poder se colocar no lugar do outro. Você já se colocou no lugar da tua avó, no lugar do teu avô? O que nós vemos é muitas críticas, e não são críticas construtivas, são críticas mesmo que adoecem os idosos, que adoecem. E eu vejo coisas absurdas acontecendo no Brasil, em São Paulo mesmo, onde eu estava trabalhando, clinicando, no Rio de Janeiro também. Filhos deixando os próprios avós entregue à morte. Pais entregarem os próprios filhos à morte. Não dá um pingo de importância. As pessoas doentes com crises de depressão, e as pessoas nem aí. Não existe amor mais, não existe mais empatia, reciprocidade, não existe mais, acabou. E é bíblico também. O Senhor Jesus disse que nos dias do fim, o amor de muitos se esfriaria. Eu sei que é uma abordagem pesada, mas eu vivo isso todos os dias em clínica. Eu vivo isso. Hoje mesmo eu vivi isso. Eu vivo isso todos os dias. Idosos chegando para mim dizendo: eu não tenho mais desejo de viver, porque o meu filho me abandonou. Eu vejo filhos chegando para mim dizendo: eu não tenho mais desejo de viver, porque eu não sou compreendido pelos meus pais. Eles não me entendem, eles não me compreendem. Ontem mesmo eu vivi essa história. Filhos querendo
desistir de viver, estão isolados dentro de casa. Existem pessoas dentro da casa, mas não existe família. Existem casas, mas não existe lar. Porque lar é um lugar de acolhimento, é um lugar de aconchego, é um porto seguro. A palavra lá tem a raiz de lareira, onde as pessoas se reúnem para poder se aquecer. E isso não existe mais. Isso é raro de se existir. Não está tendo mais esse tipo de compreensão. Hoje cada um está em um canto da casa. E é assim que as famílias estão vivendo hoje. A maioria das famílias hoje. Cada um está no seu canto, está no seu quadrado. Não existe, é raro quando existe uma refeição à mesa. Na hora das refeições, cada um está no seu quadradinho ali, separadamente. Não há mais aquele acolhimento, aquele aconchego, aquele diálogo. Não existe mais isso. E nós estamos falando de saúde mental. Muitas pessoas estão doentes por causa disso, por não haver diálogo, não haver acolhimento na família. Não tem mais isso. Estamos na era da globalização, cada um no teu quadrado, cada um no teu canto, cada um com o seu smartphone ou com o seu iPhone. E as pessoas não dão importância, não conseguem visualizar e perderam a noção do tempo. Pessoas com crises de identidade por causa disso. Estão sendo influenciados a todo momento pela mídia, pelo sistema. Não querem mais saber de ouvir conselhos dos mais velhos. E nós vemos prejuízos terríveis na própria palavra de Deus. Por que o reino de Israel foi dividido? Porque quando Salomão morreu, Roboão entrou para assumir o trono. Ele deixou de dar ouvido aos conselhos dos anciões, daqueles que tinham experiência, dos mais velhos, e ele foi tomar conselhos dos jovens, dos meninos, e ele aceitou os conselhos dos meninos, daqueles que estavam no leitinho ainda. E o resultado disso foi a divisão de Israel. Israel se dividiu. E um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco, o reino do norte foi exilado pelos sírios. O reino do sul, representado por Judá e Benjamim, foi exilado pela Babilônia. Tudo porque uma pessoa rejeitou um conselho de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem experiência. Tudo porque uma pessoa rejeitou o conselho. Quando nós não ouvimos os conselhos, passamos por esses períodos de trevas, sombrios, de escuridão, por não ouvir os conselhos. Quando alguém mais velho que você te dá um conselho, ouça com atenção. Quando uma geração alfa, essa juventude da internet chegar para você e querer falar e tal, a Bíblia diz em Provérbios 15, a resposta branda desvia o furor.
Vamos procurar entender cada faixa etária. Vamos procurar entender cada pessoa, se colocar no lugar de cada pessoa. Afinal, nós estamos vivendo em um mundo que está colapsando. As pessoas estão trancadas. Mas a igreja é para isso. É para unir todas as gerações. Seja Y, X, Z, Alfa, não importa. A igreja não tem barreira, não existe discriminação, não existe separadismo. No reino de Deus a mesa está preparada para todos. Para todos. Existe um lugar, uma cadeira reservada na mesa de Deus para você, para a sua vida. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele reconhece sim que existem esses conflitos. E é por isso que o próprio Senhor Jesus tratou desse assunto em várias passagens bíblicas. E os apóstolos também. Lá em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo ele diz, ele orienta os irmãos, gente, vamos ajudar uns aos outros, vamos ajudar um carregar o fardo do outro, um ajudar o outro. O que é isso? Vamos ajudar. Então nós vemos famílias se dissolvendo. Se dissolvendo. E a família é a base da sociedade. E quando uma família se dissolve, quando uma família se dissolve, a sociedade se corrompe. Então precisamos nos unir mais como família. O vovô, o papai, a mamãe, o netinho, todos sentados à mesma mesa. Todos sentados. Nada de um estar em um canto, outro estar em outro. Não, tem que ter diálogo. Tem que ter acolhimento, tem que ter abraços, tem que ter o eu te amo. Tem que ter isso. Isso não existe mais. Qual foi a última vez que você disse para o teu avô, a tua avó que você a ama? Que você disse para a tua mãe ou para o teu pai que você a ama? E você não sabe o que está acontecendo com a alma dessas pessoas. A angústia tem tomado conta de muitos. Eu, como profissional da saúde, eu ouço muitas queixas. O meu filho não me ama, não me abraça. Eu vejo mãe chorando no set analítico dizendo: o meu pai me odeia, o meu filho me odeia, eu não tenho acolhimento. E um se queixando nos bastidores. É uma dor silenciosa, porque não tem como dialogar, porque as pessoas estão tão no limite, que quando você vai falar alguma coisa, há uma explosão dentro de casa, porque deixou de ser lar, e é apenas uma casa de pedra. Deixou de ser família, e é apenas um ajuntamento de pessoas, que cada um vive no seu quadrado. E nós vemos pessoas morrendo o tempo todo aí. Morrendo de depressão. A cada 10 pacientes que eu atendo, 9 já pensaram em tirar a vida. Aí você vai ver os motivos. Não tem amor. Não tem acolhimento. O paciente chega para mim e fala: eu não sei o que é um abraço. Eu não sei o que é isso. Dentro da minha casa, meus pais, eu não sei o que é isso. As pessoas não se assentam mais à mesa.
Cada um pega o teu prato e some para lá, cada um no teu canto. E é assim, irmãos. E pode ter certeza que a raiz de muitos transtornos vem daí. Vem desses conflitos, vem dessas pelejas aí. Dessa falta de amor, de carinho, de afeto, de acolhimento, de dentro de casa, de empatia, principalmente de empatia, de um compreender o outro, se colocar no lugar do outro. O mais velho tem que entender que o mais jovem, a crença dele é diferente. Os hábitos dele são diferentes. É uma outra geração. Está tudo bem. É só se colocar um no lugar do outro. É se aconselhar, é dialogar. O jovem também tem que aprender a compreender que na época dos avós o mundo era outro, era totalmente diferente. Não tem como comparar. Não existe como comparar. Então, muitas queixas hoje de ansiedade, de esgotamento, de depressão, de angústia persistente, são infelizmente, vem da família mesmo, própria família, infelizmente. A maioria é pela família mesmo, que estão colapsando, que estão sempre em choque, que não se entende, que não se acolhe, que não tem diálogo mais. É exatamente isso. Então isso aqui é para conscientizar, não é para julgar. Eu não julgo, não estou julgando. Eu estou falando o que eu vivo todos os dias. Todos os dias. O mundo está assim. As pessoas têm casa, mas não têm lar. As pessoas convivem com gente dentro de casa, mas não tem família. Não existe. Estão se estranhando. Estão dando mais valor a coisas do que a pessoas. Coisas estão tendo mais valor do que pessoas. Há uma inversão de valores muito grande. E o reino de Deus é serviço, é amor. É exatamente o amor. Se nós não amarmos uns aos outros, tudo que você tem, tudo que você faz, cai por terra. Você pode ser a pessoa mais talentosa do planeta, mais inteligente. Se você não tiver cuidado dos teus e nem os da tua família, você está negando a fé e está se comportando pior do que o infiel. Então é exatamente isso. Quando o apóstolo Paulo lhe trata deste assunto, sobre nossas virtudes, nossos talentos, nossos dons, as nossas capacidades, as nossas inteligências, ele fala, olha, se você não tiver o amor dentro da tua casa, na tua família, tudo isso é em vão, é inútil. São barulhos sonoros vazios, é como bater no metal que tine, que faz barulho vazio, seco. É como um sino que tine. E ele falava, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, todos os idiomas, está lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse essa capacidade de verbalizar todos os idiomas e falar também a língua dos anjos,
Ainda que eu tivesse essa capacidade e não tivesse o amor, o acolhimento, a empatia pelo meu próximo, pelos da minha casa, tudo isso é em vão. Ainda que eu mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado ali, e não tivesse o amor pelos meus, por aqueles que Deus me confiou, nada disso me serviria para nada. Sabe aquele sacrifício que você faz por você e tal? Não adianta, se você não tem amor, não tem empatia. Aí ele fala: eu vou te ensinar um caminho mais excelente, um caminho melhor do que todos os dons e todas as capacidades, de tudo que você imaginar. É você servir o teu próximo. Esse é o caminho mais excelente. Não existe outro caminho. E é exatamente este caminho que seremos cobrados, que seremos recompensados no dia da vindimação. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estive nu e você me deu de vestir. Eu estava perdido e você me encontrou. Você me acolheu. Eu estava preso e você foi lá e você me abraçou, você me acolheu, você me recebeu. Então entre no gozo do teu Senhor. É isso que importa. Coisas não são mais importantes do que pessoas, entenda isso. Nada é mais importante, tudo se resume no amor. Tudo é no amor, é no perdão. O antídoto da ansiedade, da depressão e de muitas queixas de ordem psicossomático é o perdão, é a reconciliação. Este é o antídoto para você ter uma vida de qualidade, ficar mais leve, é você perdoar. É o antídoto para você viver feliz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Entendeu? Eu não estou falando sobre religião, não, eu estou falando sobre princípios que o mestre dos mestres ensinou. Quer ter uma vida de qualidade? Quer viver bem? Pois é, cuide da tua família com amor, com carinho. Cuide. Essa pessoa que está ao teu lado, que Deus colocou do teu lado, não importa quem seja, cuide dela com carinho. Tem pessoas valorizando mais objetos do que seres humanos. Cuide com carinho, com amor. Aproveite o tempo. Bom? Aproveite o tempo. Qual foi a última vez que você deu um abraço no teu pai? Qual foi? Qual foi a última vez que você chegou no teu pai e falou: pai, eu te amo, viu? Ah, mas o meu pai é durão. Pois é, ele faz parte daquela geração antiga, né, da década de 60, da Segunda Guerra Mundial. Essa geração, eles são conservadores, durão, eles não são muito de abraçar mesmo, não. Nós passamos por guerras mundiais, e nós precisamos entender isso. Então, se ele não te abraça, vai você e abraça ele. Quebre esse paradigma. Vai você: ah, mas meu pai, ele é muito durão, ele não é muito de abraçar, minha mãe também é ríspida demais. Pois é, faz a tua parte. Dê colo para ela, pega ela no colo, joga ela para cima, abraça ela, faça isso. É isso, irmão, que precisamos fazer. É sobre isso. Tá? Precisamos acabar, resolver esses conflitos geracionais. Precisamos ou não?
Precisamos. Muitas pessoas estão doentes por causa disso. As queixas dos idosos têm sido isso. Meus filhos não me amam, não me abraçam, me abandonaram, não me ligam, não me telefonam. Me amam, mas eles não amam. É um amor que estraga outras coisas. Então, Isso é verdade. é isso. E precisamos entender cada geração. A geração Z, a geração Y, é isso. A alfa, né? A da tecnologia. Pois é. Precisamos entender isso. E saber compreender e aceitar e respeitar o espaço um do outro, e acolher, ter esse diálogo, para que vocês vivam bem, um honrando o outro. Honre um ao outro, tá bom? Tem que honrar, pai honrar o filho, filho honrar o pai, os avós, os idosos. A minha alma está angustiada por ver tantos idosos sofrendo, desprezados, os próprios filhos proibindo os idosos de fazer tratamento. Minha alma está, imagina o que Deus está sentindo. Imagine o Espírito Santo como está triste. Filhos impedindo os pais idosos de tratar da saúde mental, de ser acolhido. Eu vejo pais impedindo os filhos também que estão doentes. É frescura. É frescura, isso aí tem que deixar sofrer mesmo. Onde está o amor? Onde está? Então, é isso. A palestra de hoje é sobre isso. Foi um pouco pesada. Semana passada foi mais leve, falamos um pouco sobre ansiedade, né? Mas hoje falamos sobre esses conflitos geracionais. E é notório isso. Quem percebe que isso é notório? Quem percebe? Vocês percebem que isso é verdade mesmo? É verdade ou não é? É uma palavra errada. Eu não ouvi uma palavra errada. Tudo dentro do quadrado. Cada um no seu quadradinho. Parece que as pessoas não estão se reconhecendo mais. Não estão. As pessoas não estão se reconhecendo mais. Se amem, gente. Deus é amor. Seja feliz. Pare de ficar se importando com o que as pessoas pensam em seu respeito. Ame você. Viva a sua vida. Viva intensamente. Para com esse hiperfoco. O que as pessoas vão pensar? O que o outro vai pensar? Pare de viver em função dos outros. Viva, ame de verdade. Tudo é amor. Deus é amor. Deus é amor. Coloque isso na sua cabeça. Deus é amor. Se há expressão de amor, existe Deus ali. O maligno, ele é contra o amor. Ele é contra o amor. E se há manifestação de amor, ali existe Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Onde prega o amor, que há compromisso com a Deus. Deus é amor. Então é isso. Viva a tua vida. Crie identidades familiares. Esqueça essas crenças parentais, disfuncionais. Crie. Você que tem um companheiro, você que tem uma família, crie tua própria identidade da família. Crie você.
crie. O meu lar vai ser assim. Aqui vai ter acolhimento, vai ter amor, vai ter diálogo. A minha casa é assim. É o meu porto seguro. É a lareira onde existe acolhimento, aconchego. Então é isso. Você não precisa repetir padrões disfuncionais. Você não precisa. Quebra esses paradigmas, mas procura entender também a geração Z. Procura entender também a geração da década de 50, de 60. Procure entender. Não julgue que aquela época era uma outra época. Então, se você não foi abraçado por eles, vá lá e abrace eles. Vai lá, abrace eles. Você. É difícil para você fazer isso? É difícil? É difícil? Às vezes. É difícil? Você desconcerta a pessoa na hora, assim. Verdade. Você faz uma coisa. Eu abraço, irmãos idosos, eu abraço quem cuida. E as pessoas, os idosos falam assim: olha, o que você fez por mim, meus filhos nunca fizeram. Pois é, isso aí já é uma brasa na cabeça do filho. Nunca fizeram. Meus filhos nunca fizeram isso comigo. Nunca. Nunca. Faça isso. O amor cura. Tá bom? E não liga para a opinião do sistema. Não. Pare com isso. Viva a tua vida, vive intensamente. Viva. Ame e seja amada. Ame de verdade, ame mesmo. E seja amada. Verdade. Tá bom? Vamos derrubar essa barreira hoje, esses conflitos geracionais. Vamos derrubar? Vamos acabar com isso? Se você tem avô ainda vivo, avó, pai, pelo amor de Deus, gente, procure, ligue, manda um WhatsApp ou ligue. Fala: pai, eu tenho uma coisa importante para te dizer. O quê? Eu te amo! Ah, meu filho ficou doido. Meu filho ficou doido. O que está acontecendo? Dinheiro não tem não, viu? Pois é, mas precisamos fazer isso. Verdade é a feia. Não, Jesus veio para isso, tá? Ele veio para derribar essa Quebra a barreira, barreira. viu? Não tem ninguém forte para falar para você. Efésios 2,14 diz que Jesus veio para derribar as barreiras da inimizade. Ele veio para unir, fazer de todas as gerações, de todos os povos, um só povo. Jesus abraçava todos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Deus me livre, eu cuido de todos. Para mim não existe. Para mim, ser humano é ser humano. Alma é uma alma. O meu dever é amar, é cuidar. Ainda que ele não seja obrigado a me amar, mas eu sou obrigado, como servo de Deus, a amá-lo. Eu sou obrigado. Ah, mas fulano não merece, mas eu sou obrigado a amar. Porque Jesus me amou. Entendeu? E tem que ter em mim esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus por nós. Que mesmo sendo Deus, Ele resolveu, Ele decidiu se esvaziar de si mesmo, se fazer servo, se entregar e morrer por nós. Então vamos, em nome do Senhor Jesus, viver este amor, porque talentos, dom, bens, tudo isso sem amor é como um tiro que cine e um metal que soa. São barulhos sonoros, vazios, sem validade alguma no reino de Deus. Não vale nada. Você pode ser poliglota, você pode falar a língua até dos anjos, mas se você não tiver esse amor, esse acolhimento, e não tiver esse amor pelos da tua casa, você está negando a fé. Não adianta. Com Deus não tem negociado. Não tem.
É aí que mora o perigo. A pessoa pode ser a maior talentosa do mundo, mas se ele não obedecer o que está aqui, o que Jesus ensinou acerca do amor, parar com esse negócio de ficar discriminando, de ficar julgando as pessoas, não adianta. Você nunca vai ouvir aquela palavra: entre no gozo do teu Senhor. Você nunca vai ouvir essa palavra se você não se compadecer, não tiver o amor pelos dos teus, pelos da tua família. Não adianta você dizer que ama o teu próximo e não acolher os que estão na tua casa. Não adianta. A maior missão e a primeira missão